Olá, boa tarde. Já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Ministério Público de São Paulo pede falência da aviação Itapemirim. Em Castelo, câmeras flagram homem levando 13 mil de posto de combustíveis. Motorista morre carbonizado em acidente em Atílio Viváqua. Idoso é atropelado por carro de funerária em Marataízes. Motociclista morre em acidente em Anchieta. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade falando mais uma vez sobre polêmicas envolvendo a aviação Itapemirim. Desta vez, o Ministério Público pediu a decretação de falência do grupo e o bloqueio de bens do novo dono. A aviação Itapemirim, fundada por Camilo Cola em Cachoeiro de Itapemirim na década de 50, vive mais um capítulo dramático. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que bloqueie os bens do empresário Sidney Piva de Jesus e declare a falência da aviação Itapemirim e da Ita Transportes Aéreos. A promotoria afirma que há indícios de uma série de irregularidades cometidas por Piva e gestores das empresas, de modo a descapitalizar a Itapemirim e usar os recursos da empresa de ônibus em recuperação judicial para construir a agora suspensa linha aérea. A solicitação foi feita no dia 29 de dezembro e ainda precisa ser apreciada pela Justiça, o que pode ocorrer ainda no recesso do Judiciário, uma vez que o Ministério Público pediu urgência na decisão. A promotoria também quer que a Ita Transportes Aéreos seja incluída no processo de recuperação judicial da aviação. A Itapemirim pediu proteção contra a falência em 2016 e Piva assumiu o controle da empresa, que até então era de propriedade da família Cola, por deter direitos de crédito da companhia. O plano de recuperação judicial da empresa foi homologado pela Justiça em 2019, mas não tem sido cumprido, o que deixa centenas de ex-funcionários de Cachoeiro e de outras partes do país apreensivos. A associação que representa os ex-funcionários e credores temem levar calote. No ano passado, a associação realizou uma manifestação pelas ruas de Cachoeiro. Nós somos ex-funcionários da aviação Itapemirim. Essa empresa que hoje ela não reconhece os seus funcionários. O povo que hoje participa dessa carreata são trabalhadores que tiveram seus direitos negados, ex-funcionários que foram demitidos de 2016 a 2021. A intenção desse momento é mostrar para a sociedade o que realmente está acontecendo. Trabalhadores que não receberam seus direitos. Vários imóveis em Cachoeiro já foram a leilão e consta na lista de bens a principal sede da empresa em Cachoeiro, com quase 700 mil metros quadrados, avaliada em mais de 130 milhões de reais, mas não foi arrematada em leilão no mês passado. Situação muito complexa. Em nota, a associação que representa os ex-funcionários disse que o pedido do Ministério Público de São Paulo veio tardio e que a associação tem se manifestado há muito tempo sobre as práticas do Sidney Piva na recuperação judicial. Tudo é muito claro nos relatórios da administradora judicial junto ao processo. Essa situação, segundo a associação, só reforça que o Sidney precisa ser afastado da gestão das empresas o mais rapidamente possível pelo juízo. Esta, sim, é a melhor ação para salvar ainda o que há lá de bens para poder pagar os credores. Uma situação muito complexa, né? A gente conversou, então, portanto, com um representante, com o presidente, né, que é o Paulo Admon, né, que é do presidente da associação desses servidores, desses funcionários e ex-funcionários da aviação Itapemirim, uma dívida bilionária, são 2 bilhões em dívidas
aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. São muitos ex-funcionários que desde antes de 2016 aguardam para receber os seus direitos trabalhistas e aí, em meio a tantos problemas, a uma recuperação judicial, eles montam uma empresa com linhas aéreas, tem a notícia de abertura de uma empresa de financiamentos, né, uma instituição financeira fora do Brasil de bilhões de reais e ninguém consegue entender como que uma empresa que está passando por um momento tão difícil consegue montar linhas aéreas, consegue abrir instituição financeira fora do Brasil e agora ficam todos muito angustiados, todos esses ex-funcionários da aviação Itapemirim que chegaram a protestar no ano passado, cobrando de fato os seus direitos, o que é de direito pelo tempo de casa. A gente vai continuar então, portanto, acompanhando o desfecho dessa lamentável polêmica envolvendo a cachoeirense Viação Itapemirim. E um homem morreu carbonizado em um acidente de trânsito na noite de ontem na BR-101 Sul. O Natan Rodrigues traz os detalhes para a gente. Oi, Wanderson. Olha, um grave acidente acabou matando um motorista carbonizado lá na cidade de Atílio Viváqua. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 9h30 da noite desta terça-feira, quando esse carro, modelo Fiat Palio, teria colidido de frente com um caminhão lá no quilômetro 421 da BR-101 em Atílio Viváqua, bem próximo a um trevo que liga a cidade ao município de Presidente Kennedy. Com a batida, a parte da cabine do caminhão foi arrancada. Já o carro de passeio foi jogado para fora da pista e em seguida pegou fogo. Populares que passavam ali pela rodovia e presenciaram o momento do acidente tentaram fazer o resgate do motorista que estava preso dentro do carro, mas não foi possível. Apenas a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas e também fazer a retirada do corpo desse motorista que já estava carbonizado e sem vidas. O carro seguia sentido a Vitória, já o caminhão sentido contrário no momento da colisão. O motorista do caminhão não se feriu. De acordo com a equipe da Polícia Rodoviária Federal, foi preciso interditar as pistas para que o Corpo de Bombeiros fizessem os trabalhos. O corpo do motorista foi trazido aqui para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro para poder passar por um teste de DNA, um exame de DNA e ser reconhecido aí familiares para velório e sepultamento. A gente recebeu a informação de que o carro de passeio carbonizado ainda está no local na manhã desta quarta-feira e deve ser retirado ainda nesta quarta-feira lá na cidade de Atílio Viváqua. Pois é, Wanderson, um acidente muito triste que acabou vitimizando, matando um motorista de um carro de passeio na noite desta terça-feira lá em Atílio Viváqua. Wanderson, eu volto no estúdio com você. Obrigado, Natan. Ainda hoje você retorna com a gente com outras notícias de mais acidente com morte nas rodovias do sul do estado. E depois do intervalo, bandidos levam 13 mil durante assalto em Castelo. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Espírito Santo, você pode acompanhar o Ronda da Cidade pelas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook e rever na hora que quiser. Participa com a gente, é fácil, manda sua mensagem pelo WhatsApp 28 99991 7726. Vai lá, filma o problema do seu bairro, aquela bronca que você está, aquele flagrante, encaminha aqui para o seu telejornal do sul do estado que teremos o maior prazer em exibi-lo. E a gente agora fala de oportunidade de emprego. Só aqui no estado serão mais de 2.500 vagas em concursos públicos somente este ano. Depois de 2 anos com quase nenhum concurso público por conta da pandemia do coronavírus, 2022 está começando com mais esperança, principalmente para quem deseja ingressar nessa área. Flamel Furtado, de 24 anos, por exemplo, já está animado para conquistar a tão sonhada vaga de emprego na área da segurança pública. Esse ano vai ser um ano de muito concurso, principalmente da área de segurança. Haverá concurso para as guardas municipais, de Cariacica, de Vila Velha, Polícia Penal e principalmente que é o meu sonho, ser soldado da Polícia Militar.
E quem também já está de olho e estudando em um cursinho preparatório é o Diego Rosa. E a expectativa é das melhores para esse ano. Uma expectativa muito grande, serão 1000 vagas, entendeu? Acredito assim que se a pessoa se preparar bem, fazer bastante simulado, bastante questões, né? Dá tempo sim. A expectativa é que o edital saia no mais tardar em fevereiro, prova mais ou menos em março e abril, então eu creio que até lá muitos alunos que já estão estudando têm bastante possibilidade de lograr isso nessa prova. Estão previstas mais de 33.000 vagas para concursos públicos em todo o Brasil em 2022. As principais áreas são para atuar no serviço público, como administrativa, fiscal, saúde, segurança pública e também tribunais. E o melhor, dependendo da vaga, a remuneração pode chegar até R$ 34.000. Aqui no estado do Espírito Santo, nós teremos em torno de 2.500 vagas que já estão confirmadas, né, pelo governador. E se nós somarmos todas as oportunidades que serão oferecidas no âmbito da União, dos estados, né, de todos os estados e dos municípios, nós teremos mais de 70.000 oportunidades no serviço público nesse ano de 2022. Ivone Goldner, diretora pedagógica do CEP Concursos, destacou ainda quais são as vagas mais procuradas, como do INSS, IBGE e Polícia Militar. Falou ainda qual a expectativa dos estudantes. As grandes expectativas no âmbito federal para 2022, sem dúvida alguma, são os concursos do INSS, que já sabemos que teremos em torno de 10.000 vagas, e o da Receita Federal, que teremos aí mais de 2.500 oportunidades. Essas são as grandes expectativas para 2022. E é de olho nessas vagas que a procura por cursos preparatórios aqui no estado está crescendo consideravelmente, principalmente pela busca por estabilidade financeira. Hoje tão difícil, né? Principalmente na iniciativa privada, o desemprego, né, geralmente traz essa procura para o concurso público. Hoje, né? Você entra, por exemplo, né, para uma polícia militar, você tem a opção de entrar para soldado, a opção de fazer uma prova para oficial, e você se tornar, né, não só um servidor público do estado, por exemplo, do Espírito Santo, como demais estados, e você tem principalmente a questão da estabilidade. Bora estudar que 2022 será o ano das oportunidades. Agora vou mudar de assunto. Assaltantes fugiram levando R$13.000 de um posto de combustíveis lá em Castelo. Imagens divulgadas nesta terça-feira mostram um assalto em posto de combustível localizado na rodovia Pedro Cola, em Castelo. Ele foi alvo de criminosos na tarde de segunda-feira. O vídeo não mostra, mas de acordo com a Polícia Militar, 3 homens armados chegaram ao estabelecimento e anunciaram o roubo. 2 deles renderam os frentistas. Um bandido entrou no escritório, rendeu o funcionário que estava no local e saiu levando cerca de R$13.000 em dinheiro. Toda a ação levou menos de 2 minutos. Essa é a 5ª vez que o posto é alvo de bandidos. O estabelecimento faz parte de uma rede presente em diversos municípios do sul do estado, mas esses crimes são frequentes em Castelo. O caso é apurado pela Seção de Crimes Patrimoniais da Delegacia de Castelo e qualquer informação que ajude no trabalho da polícia pode ser repassada por meio do Disque Denúncia 181. Todo dia, né? Todo dia a gente mostra aqui no Ronda da Cidade flagrantes de assaltos e de furtos pelas ruas do sul do estado. Mais e mais vezes os estabelecimentos comerciais são alvo fáceis desses criminosos, né? Preferidos, na verdade, desses bandidos. Muitos que tiveram a saidinha, aquele benefício, né, de Natal, do fim do ano, e não retornaram para as unidades prisionais aqui do estado, porque está na legislação, é um benefício dessa rataiada aí que sai para cometer esses crimes e muitas vezes para reforçar o estoque de drogas para ser comercializado no litoral. E infelizmente não é o primeiro nem será o último caso mostrado aqui no Ronda e que com certeza esses casos devem aumentar nos próximos dias, já que estamos no verão e agora é o período de fortalecer o estoque de drogas, principalmente para o carnaval. E a gente volta a falar de acidentes com morte. O motociclista morreu nesta manhã lá em Anchieta. O Natan Rodrigues retorna com a gente para trazer mais detalhes.
Oi, Wanderson, eu estou de volta e agora para falar de mais um acidente que aconteceu aqui na região sul. De ontem para hoje já é o segundo acidente que a gente traz aqui no Ronda da Cidade. Desta vez aconteceu por volta de 8 horas da manhã desta quarta-feira, lá na cidade de Anchieta, bem próximo a Jabaquara, no quilômetro 355 da BR-101. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma moto modelo Honda Bis preta saiu da pista e acabou falecendo no local. A dinâmica desse acidente não foi informada pela PRF e não há informações de trânsito interditado lá no local. A gente consegue ver nessas imagens que eu vou pedir a nossa edição para colocar para você, que mostra o momento que tem a moto de um lado e o condutor do veículo do outro tapado aí, porque ele veio a óbito no local. Eles são em um passo, né, em um local de vegetação aí, que fica bem próximo ao local onde esse acidente aconteceu, né, bem próximo à pista do quilômetro 355, lá na região de Anchieta. Pois é, Wanderson, o segundo acidente que a gente traz aqui no Ronda da Cidade em tão pouco tempo, mais uma vítima que não teve nem a identidade, nem a idade revelada, que acabou falecendo em um acidente na BR-101, na manhã desta quarta-feira. Wanderson, eu volto no estúdio com você. Obrigado, Natan. Portanto, 2 casos, 2 acidentes com mortes. Ontem, né, nós tivemos o acidente em Atílio Vivaco. Você viu no início do jornal, na BR-101, uma colisão entre automóvel e carreta, onde o motorista do automóvel morreu carbonizado e agora esse motociclista também na BR-101, lá em Anchieta, que perde a vida, né? Então, é preciso redobrar a atenção, ter muita cautela e prudência, principalmente neste período de férias, onde o fluxo de veículos aumenta e muito nas nossas rodovias. E a seguir, idoso é atropelado por carro de funerária em Marataízes. A gente volta já. Você está na TV Sim Cachoeiro, canal 16.1. Conta para todo mundo. Esse é o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Se é notícia e aconteceu na nossa região, pode ter certeza que você vai ver aqui na telinha da TV Sim, canal 16.1. O ano começou, né? A gente sabe que teve muitos reajustes ao longo de 2021, teve gás de cozinha, teve combustível e uma série de outras coisas, principalmente a energia. Está tudo tão caro, pesando tanto no bolso das pessoas, a inflação em alta, o dinheiro já não dá para mais nada e aí teve o reajuste. Um reajuste pequeno, simbólico, de pouco mais de R$100 e a nossa reportagem foi para as ruas de Cachoeiro saber o que a população está achando deste aumento e traz também uma dica com o economista para você aproveitar esse reajuste, apesar de ter sido muito pequeno. Confira na reportagem. Começou a valer no primeiro dia de 2022 o novo valor do salário mínimo no Brasil, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 por mês. A mudança foi oficializada no último dia de 2021 por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse aumento de R$ 112, ele representa um reajuste, uma correção no valor do salário mínimo. O salário mínimo ele é composto para poder suprir o trabalhador nas suas necessidades. Então, no último ano, a inflação estimada foi de 10,02%. Então, esse valor foi incorporado aos R$ 1.100, que gerou esse valor de R$ 1.212. Para muitas famílias, o salário mínimo é a única forma de sustento. E tem gente que gostou da novidade. O salário mínimo, dessa vez, na minha opinião, foi um dos maiores. Porque às vezes o povo acha que é pouco, porque diante do aumento, mas é muito difícil o aumento do salário mínimo acompanhar os aumentos anteriores. Porque eu acho assim, o salário é pouco para quem recebe, mas para quem paga, que tem assim 10, 15 funcionários como uma loja, que paga cada um deles salário mínimo, eu acho que a proporção está boa. A correção de mais de 10% na conta do assalariado deixou a dona Sueli contente. Mas esse valor dá para pagar as contas, comer e se vestir? É preciso se planejar e usar essa quantia da melhor forma possível.
Então, primeira coisa, você tem que quitar dívidas. Se há alguma dívida, quita essas dívidas com esse excedente que vai estar aí no seu valor. Segundo, é procurar manter a subsistência da família, a sobrevivência da família, alimentação, moradia, saúde e outros itens. Depois disso, se a pessoa puder fazer uma pequena reserva, é interessante, e só depois ela pode comprar supérfluos. Os salários mínimos podem ter valores diferentes dependendo de cada região do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro possuem salários diferentes do valor nacional. Rio Grande do Sul, por exemplo, já definiu o novo valor do salário mínimo. Será de R$ 1.654,50, uma diferença de R$ 442 a mais do que o piso nacional. E tá tudo caro: comida, gasolina, carne, água e luz. Será que com esse novo valor vai ser possível pagar as contas e ainda sobrar uma grana no fim do mês? Me conta aí. Praticamente não dá para nada, porque toda vez que a gente recebe um saláriozinho, você já tem comprometido para pagar suas contas, vai sobrar o quê? Vamos botar aí que sobra, do mínimo sobra um pouquinho, vamos botar uns R$200. O que você vai fazer com R$200? É um absurdo, né? Não vai dar, não. Não tem como, é muito pouco. E vai dar para sobrar algum dinheiro aí no final do mês? Não, vai faltar. Não vai dar para pagar as contas no final do mês. Chega no final do mês, você tem que medir ali, paga aqui, paga ali. E chega no final, você tá lisa de novo. Não tem jeito não chega nem dá para pagar as contas. Por isso, vai a dica do economista: é preciso ter planejamento. Então eu preciso saber, em fevereiro, o que é que eu vou gastar. Quantos reais eu vou gastar com alimentação, quantos reais eu vou gastar com saúde, quanto que eu vou gastar com educação. Colocar na ponta do lápis, eu me planejo para quando eu receber o dinheiro, eu sei para onde vai cada coisa. E o segundo item é a pesquisa. A pesquisa de preços é fundamental. E hoje as pessoas não precisam sair de casa. Você tem as redes sociais, você tem a internet, você tem a televisão, que mostram os valores para as pessoas e elas podem sair pesquisando, vendo onde está aqueles produtos de cesta básica que ela costuma comprar, e ela compra isso, fazendo uma boa pesquisa, tem-se uma boa economia. O segredo é economizar e pesquisar muito para fazer mágica no final do mês. E um idoso foi atropelado lá em Marataízes. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. O motorista ficou ferido após o caminhão tombar em uma rodovia entre Bom Jesus do Norte e Apiacá. De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo, após frear em um quebra-molas, perdeu o controle e acabou tombando na S-297. Ele foi socorrido para um hospital da região. Um jovem de 20 anos foi detido e um adolescente de 15 apreendido após tentarem assaltar um motoboy em Alegre. A vítima estava entregando lanches quando o rapaz fez sinal e mostrou que estava armado. Com medo, o motoboy fugiu e acionou a polícia, que deteve os criminosos com um simulacro de arma de fogo. No bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, a Polícia Militar apreendeu diversos tipos de drogas e deteve um suspeito. Durante a ação, várias pessoas foram abordadas e, próximo a elas, foi encontrada uma sacola com 12 pinos de cocaína, 26 buchas de maconha, 4 pedras de crack, uma balança de precisão e um rádio comunicador com base carregadora. O detido foi encaminhado à delegacia do município. Em Bom Jesus do Norte, na tarde desta terça-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender ocorrência de princípio de incêndio em uma oficina mecânica. O caso aconteceu no térreo de um prédio de 3 andares. O fogo começou quando o veículo que estava em manutenção derramou gasolina e o líquido acabou entrando em combustão. As chamas se espalharam rapidamente por todo o local, sendo controladas. Por sorte, ninguém se feriu. Já em Marataízes, no bairro Esplanada, um homem de 81 anos foi atropelado. O acidente aconteceu na rodovia ES 490, que liga Safra a Marataízes. De acordo com a Polícia Militar, o veículo de uma funerária foi atingido na traseira por outro carro e acabou atropelando o idoso, que foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pelo carinho, audiência e pela sua companhia. Reveja o seu telejornal do Sul do Estado pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em
aquinoticias.com e semnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!